Irmãos, o tema de hoje é do confronto ao encontro com Deus. Do confronto ao encontro com Deus. É esse tema que nós vamos abordar hoje. É isso que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho que passar isso para a igreja do Senhor. Amém? Eu tenho uma visão, na verdade assim, eu tenho uma dificuldade, na verdade, de entender alguns posicionamentos. Tem alguns posicionamentos que acaba me deixando assim um pouco intrigado, sabe? Pessoas que vão à igreja, pessoas que participam do culto, participam da missa, participam de reuniões de oração, de células, enfim. Elas estão ativas nas igrejas, porém, não evoluem. Porém, não dão um passo para frente. Elas estão participando, mas não evoluem. E o que eu estava falando são pessoas que estão participando, que estão dentro da igreja, mas não evoluem. São que nem os dois ladrões na cruz. Eu tiro uma lição daqueles dois ladrões. Os dois estiveram com Jesus, se encontraram com Jesus. Um mudou a sua vida, se converteu. E o outro continuou a mesma coisa. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Então isso começou a deixar-me intrigado. Eu olho para a Bíblia e eu vejo um antes de Cristo e depois de Cristo. Irmãos, na nossa vida precisa ser assim também. Antes de Cristo e depois de Cristo. Precisa ser dessa forma. Porque antes eu era ignorante. Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia o amor de Deus. Não celebrávamos o que nós acabamos de fazer aqui com o pastor Fernando. A ceia do Senhor. Não tinha entendimento, ou seja, éramos ignorantes. Mas agora nós não somos mais. Agora eu já não sou mais ignorante. Eu conheço a palavra. Eu tenho um acesso ilimitado à palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus aqui de forma ilimitada. E qualquer dia desses, nós vamos preparar um estudo de como que a Bíblia chegou até nós. Irmãos, é Deus puro. Para que hoje nós temos a palavra de Deus para nós, para o nosso conhecimento. Para que ela chegasse hoje até aqui, é só um milagre. É só a soberania de Deus. Então hoje nós temos um acesso ilimitado com a palavra de Deus. Hoje nós temos várias traduções. NVT, NVI, RA, linguagem de hoje. Nós temos hoje várias opções para que nós possamos ter o acesso à palavra de Deus. Eu não estou entendendo muito bem nessa linguagem. Tem uma outra. Tem uma linguagem de hoje, que eu não sugiro muito, mas é uma linguagem mais simples. Tudo para que nós venhamos ter o contato com a palavra. Lutero é colocado como o homem protestante. Eu acho essa palavra um pouco forte. Porque, na verdade, quando Lutero começou a estudar a palavra, quando ele entra lá no livro de 1ª, 2ª Coríntios, Romanos, Filipenses, de repente ele fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E ele leva isso para a igreja da época. E ele fala assim, eu quero discutir com vocês, eu não estou entendendo alguma coisa, eu entendi errado aqui. Então o Lutero não foi lá para brigar, não foi fazer uma bagunça, não foi se... Não, ele só queria uma explicação, porque ele começou a entender a palavra. Mas a igreja da época falou, não, é assim que nós cremos, é assim que funciona, e você não dá palpite. Porque quem manda aqui é a igreja, não é a palavra.
A palavra de Deus, nós temos o acesso, irmãos. Nós temos o acesso hoje direto com o Pai. Nós temos o acesso direto com Deus. O véu se rasgou de cima a baixo, para que eu e você tivéssemos acesso. Jesus nos deu esse livre acesso ao Pai. Com alto preço de sangue, Ele nos deu esse acesso. E Ele nos envia o Espírito Santo. Lá em João 14, 26, diz assim que o conselheiro, Jesus está dizendo, o conselheiro, o Espírito Santo, o Pai enviará a vocês o Espírito Santo. E Ele lhes ensinará. E lembrará das palavras que eu falei. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, nós temos o acesso com o Pai. Então, irmãos, em nossas vidas é preciso ter o antes de Cristo e o depois de Cristo. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos, de uma vez por todas, separar a nossa vida antes e depois. E eu quero aqui trazer uma introdução, antes de lermos a palavra de Deus. Quero trazer aqui uma introdução, porque hoje nós vamos falar sobre a vida de Jacó. Um homem usado por Deus, e através da vida de Jacó, ele vai não só nos mostrar, mas ele vai nos ensinar o antes e depois na vida dele. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Livro de Gênesis, aleluia. Gênesis 32, versículo 22, deixa ele paradinho aí, que já nós vamos fazer a leitura da palavra. Antes eu quero fazer uma introdução, para nós chegarmos nesse ponto desse texto. Jacó, ele foi filho, ele era o filho de Isaac. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, chamado Esaú. Esaú, ele nasce primeiro. E Jacó, logo em seguida, nasce já segurando o calcanhar do seu irmão. Então, Esaú seria o primogênito. E eles crescem. Esaú, ele se torna um grande caçador. A palavra de Deus fala que ele era um caçador habilidoso. Enquanto que Jacó, ele cuidava de rebanhos. Ele ficava mais ali em volta, nas tendas, mas cuidando dos rebanhos. E eles crescem. Porém, Jacó, ele quer de todas as formas a primogenitura. De todas as formas, ele quer tomar a primogenitura do seu irmão, a todo e qualquer custo. Até que um dia, ele estava fazendo um ensopado, o seu irmão Esaú chega de uma caça, cansado, e ele diz assim, me dá esse ensopado aí para mim comer. Ele falou, espera aí. Primeiro, você vende para mim a primogenitura. Vende para mim primeiro o direito de ser o filho mais velho, e então eu te dou de comer. E Esaú falando assim, bom, isso daí para mim não serve para nada, eu estou com fome, deixa eu comer. Então, eles cresceram, um de um lado, outro de outro. Até que chegou um dia que Isaac, o seu pai, já estava de idade. Uma idade avançada, ele já estava cego, ele já não enxergava. E ele chama o seu filho Esaú e diz assim, olha filho, sai para caçar. Caça para mim. Caça para mim. Traga para mim alguma coisa. E faça algo bom de comer, porque hoje eu vou te abençoar. Porque está chegando o dia da minha morte. E antes que chegue, eu preciso abençoar o meu filho. E Esaú sai.
para fazer a caça. Só que Rebeca, a sua mãe, a mãe de Jacó, ela escuta toda a conversa. E ela arma junto com Jacó um plano para que Jacó pudesse enganar o seu pai. E diante desse plano, Jacó executa o plano de enganar Isaac. Ele coloca roupas de Esaú, ele coloca pelos de cabra pelo corpo. A mãe dele faz uma comida gostosa, pega uma caça ali. E quando Jacó vai entregar a comida para o seu pai, Isaac faz uma pergunta. Grave isso. Quem é você? Jacó responde, sou Esaú. Isaac ainda argumenta, ele fala assim, olha, a voz é de Jacó, mas os braços é de Esaú. E então eles comem aquela refeição. E depois de comer a refeição, Isaac pergunta novamente para Jacó, você é mesmo o meu filho Esaú? E Jacó fala, sim, eu sou. Novamente ele mentiu, novamente ele enganou. Isaac fala assim, então vem me dar um beijo. E ao beijar o pai, Isaac sente o cheiro da roupa de Esaú. Então para Isaac estava tudo certo. Era o Esaú. E através desse beijo, Isaac abençoa Jacó, que se passou por Esaú. Ele recebe a bênção do pai. E após o momento em que ele recebe essa bênção, quando Esaú ele fica sabendo do acontecido, Esaú ficou irado. Ele ficou irado e jurou Jacó de morte. Ele disse assim, ó, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então, após, eu matarei o meu irmão Jacó. Ele ficou ou não ficou com raiva? Agora, imagina, irmãos. Esaú, ele era um sniper da época. Ele era um caçador de alto nível. Era um atirador de elite. Imagina esse homem furioso, um grande caçador. A Bíblia fala que ele era muito habilidoso. E esse homem, de repente, fala assim, eu vou matar o meu irmão Jacó. Jacó ficou com medo e fugiu. E ele foge para uma outra terra. Ele vai para a casa do tio dele, chamado Labão. E lá ele conhece a mulher da vida dele, Raquel. Então ele pega e conversa com Labão. Labão, eu quero casar com Raquel. Raquel é a mulher da minha vida. Labão fala então, olha, faz o seguinte. Trabalhe 7 anos e eu dou ela de casamento. Eu estou só bem passando, tá, irmãos? Passados esses 7 anos, ele foi casar. Todo bonitão, esperando o momento. E aí quando ele vai, se casa. Casou-se. Foi para a noite de núpcia. No outro dia, ele se depara com Lia. E ele sai da noite de núpcia, sai ali, vai de encontro com Labão e fala assim, o que você fez comigo? Eu trabalhei porque eu queria Raquel. E você me deu a Lia. E aí Labão, muito esperto, disse assim, olha, aqui a nossa cultura é casar a filha mais velha primeiro. Então, se você quiser Raquel, agora vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Ou seja, ele passou 7 anos para casar com a mulher errada. Foi enganado. O que nós plantamos, nós colhemos. Ele não enganou seu pai? Ele foi enganado. Labão então disse para ele, olha, então faz o seguinte, passa essa semana aí, noite de núpcias da semana, aí eu vou te dar a minha filha Raquel e você trabalha mais 7 anos. E assim ele fez. Trabalhou mais 7 anos para conquistar
a outra esposa, Raquel. E aí se passaram mais um tempo, por volta de 6 anos, ou seja, se juntarmos o total de que Jacó ficou ali com Labão, em torno de 20 anos. 20 anos se passaram, Jacó trabalhando ali para o seu sogro, mas um dia, ele escuta a voz de Deus, e ele decide voltar para a terra, para a sua terra, e começar a consertar as coisas que ficaram mal resolvidas. Ele decidiu voltar para consertar, porque o que ele precisava mais fazer era pedir perdão ao seu irmão. E é aqui que nós vamos começar esse texto. Depois de tudo isso, vamos ler o texto, versículo 22, de Gênesis 32. Aqui Jacó já está saindo das terras de Labão. Versículo 22 diz assim, naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, se o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, eu vi a Deus face a face. E todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Irmãos, então, voltando ao tema do confronto ao encontro com Deus. Antes e depois. Antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Nós fizemos um resumo, uma introdução, falando sobre a vida de Jacó. Que desde que nasceu ele já estava articulando, pegando o calcanhar do irmão, tentando comprar a primogenitura, enganando o irmão, enganando o pai. Ou seja, tendo uma vida toda errada. Tendo uma vida fora dos princípios corretos. Teve que fugir. E quando ele foge é enganado. Ou seja, aquela vida toda atribulada. Só que, de repente, Jacó, ele escuta a voz de Deus. E eu separei aqui 6 pontos deste texto para que nós possamos entender de forma rápida o antes e o depois de Jacó. E o primeiro ponto que eu trago para essa noite é que Jacó, ele ouve a Deus. Ele consegue escutar a Deus. Quem está com a Bíblia aberta, olha aí no capítulo 31, versículo 3.
Gênesis 31, 3. Diz assim, ó. O Senhor disse a Jacó. O Senhor disse a Jacó. Volte para a terra de seus pais e de seus parentes. Eu estarei com você. Então, o primeiro ponto que nós precisamos é ouvir a Deus, irmãos. Nós precisamos escutar a voz do Pai. Parece que às vezes é até um pouco incisivo, um pouco assim, a gente fica batendo tanto nessa tecla, mas é essa tecla que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se nós não escutarmos a Deus, nós não vamos sair do nosso lugar. Ou se nós sairmos, vamos sair para o lugar errado. Tem 2 domingos atrás que eu preguei sobre Abraão sair da sua tenda. E eu lembro que lá foi ministrado a respeito de ouvir a Deus. Se passaram 2 semanas desde que aquela palavra foi lançada aqui. A pergunta é, o que você fez para mudar isso? O que eu e você estamos fazendo para escutar a Deus? Passaram-se 2 semanas só dessa ministração. Nós temos buscado mais ao Senhor. Nós temos feito a leitura da Bíblia, feito os devocionais, buscado silenciar o mundo e escutar a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a Deus, irmãos. E eu vou continuar batendo nessa tecla, porque essa é a tecla principal das nossas vidas. Porque através de nós escutarmos a voz de Deus, é aí que nós vamos receber a instrução do Pai. É ouvindo a voz de Deus que nós vamos receber a direção. É ouvindo a voz de Deus que traz para nós segurança. Olha o que Deus fala para Jacó. Volte para a terra de seus pais, de seus descendentes. Dos seus parentes, aliás. Ou seja, ele está dando uma instrução, ele está dando uma direção. E ele continua dizendo assim, eu estarei com você. Ou seja, ele está dizendo assim, pode ir em segurança, porque eu estou no negócio. Eu estou te protegendo. Eu estou cuidando de você. É nesse momento que quando nós estamos passando por um momento difícil, que você escuta a voz de Deus, isso traz a tranquilidade, o equilíbrio de saber que Ele está conosco. Mas para isso eu preciso ouvir a voz de Deus, irmãos. E nós temos o livre acesso. Nós temos o livre acesso com o Pai. Eu e você. Eu não sou mais que ninguém. Nós precisamos entender isso. Eu tenho a responsabilidade, sim, de pastor, de cuidado, de orientação, discernimento, oração, sim. Mas o acesso com o Pai, o meu acesso com o Pai é igual de cada um aqui. Nós somos filhos. Então, da mesma forma como eu posso escutar, você pode escutar a Deus, irmãos. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai fazer a diferença. Precisamos escutar a voz de Deus. Amém? Então Jacó, ele escuta a voz de Deus. Uma direção, um norte. E quando Jacó, ele escuta a voz de Deus, o segundo ponto é que ele se arrepende. Ele se arrepende e ele volta para resolver as questões que ficaram em aberto. Ou seja, o segundo ponto é, nós temos que nos arrepender daquilo que nós fizemos e voltar para resolver aquelas questões que ficaram em aberto. Olha o que diz lá no versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres
e suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem. Ou seja, se arrependeu e está voltando. Ele está levando todo mundo consigo. Aqui eu vejo que o arrependimento, ele é um posicionamento. Eu me arrependi. Mas ele não fica só no arrependimento, ele tem uma ação. Eu me arrependi, eu preciso voltar para reorganizar, para poder pagar, para poder pedir perdão, para poder me reconciliar. Nesse momento, é um momento de conserto. Deus dá a oportunidade para que eu e você venhamos consertar aquilo que nós erramos lá atrás. Então, se você precisar pedir perdão para alguém, seja para o filho, seja para a esposa, seja para um irmão, seja para um amigo, seja para quem for, volte lá atrás. Conserte isso. Ah, mas será que a pessoa vai me receber? Olha, o que vem dela já não é da tua alçada. Já não depende de você. Mas o que nós temos que fazer é a nossa parte. Jacó, ele se arrepende. E ele fala, não, para mim escrever uma nova história agora, então eu preciso consertar aquilo que está quebrado. E ele se arrepende, ele volta. É preciso um momento de conserto. Precisamos consertar aquilo que ficou para trás. E quando Jacó, ele toma essa posição, ele volta. Ele começa a fazer esse caminho de volta. Quando ele se posiciona, sabe o que acontece? É o terceiro ponto. Quando nós nos posicionamos para fazer um conserto diante de Deus, haverá lutas e resistência. Toda vez que você se posicionar em Deus, irmãos, haverá lutas e resistências contra você. Toda vez que você se posicionar. É por isso que a gente escuta muitas pessoas às vezes falando, nossa, mas eu comecei a fazer as coisas certas, parece que está difícil. É justamente por isso. Você se posicionou. Você está fazendo a coisa certa. Saiba que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque aquele que está conosco é maior do que tudo. Então, irmão, toda vez que você se posicionar para fazer um conserto diante de Deus, para fazer aquilo que o Senhor te direcionou, te ordenou, haverá lutas e resistência. Olha o que diz o versículo 24. E Jacó ficou o quê? Sozinho. Irmãos, tem hora que Deus deixa você sozinho. Tem hora que diante da luta, diante da adversidade, é sozinho. É você e Deus. Sabe aquele amigo chegado? Some. Aquele irmão que não saía da tua casa? Desaparece. Sabe aqueles familiares que ficam em volta? Some todos. Tem horas que Deus deixa você sozinho, porque o tratamento é individual. E para Ele tratar comigo e com você, tem hora que Ele tem que realmente tirar as pessoas de perto. Jacó, ele fica sozinho. E o versículo 24 diz que então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Versículo 25, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Irmão, muitas vezes, além de estar sozinho na luta, na batalha, na guerra, você vai se machucar. Você vai sair ferido. Mas olha o exemplo de Jacó, mesmo ferido, mesmo com a coxa deslocada, mesmo com dor, ele não deixou de lutar, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Nós precisamos ser valentes, irmãos.
É por isso que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Tem gente, irmãos, que diante da luta, já começa, não vou fazer, não. Não, ixi, vai ter... Irmãos, nós já estamos na igreja há um tempo já. Eu já escutei da boca de irmãos, eu não vou fazer nada não, porque vai ter levante do inimigo. Ó, bom soldado você, hein? Não vou para a guerra não, porque vai ter tiro. Pega lá. Sorvete que não vai ter na guerra, né? Então nós precisamos lutar, irmãos. Os valentes de Deus precisam lutar. Está doendo, está sangrando, está machucado, continua. Se você tem uma palavra sobre a sua vida, permanece fiel até o fim, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. E é melhor lutar, irmão, do que enganar. Jacó, ele aprendeu que é melhor então ele lutar do que ele ficar enganando. É melhor ele conquistar na fé, na luta, na disposição, do que tentando enganar as outras pessoas. Irmãos, pode ser que o vento esteja forte, pode ser que a tempestade tenha se levantado, mas permaneça como Jacó. Permaneça como Jacó. Jaboque é um lugar de passagem. Ramaná, Sorecanta, Labachu. Esse lugar que você está passando, essa luta que você está passando é um lugar de passagem. Jaboque é um lugar de passagem. Jacó só estava passando por ali. Não é um lugar para fazer morada. Permaneça firme nessa guerra, nessa luta. Deus é contigo. Se você tem uma palavra de Deus, permaneça na palavra do Senhor. Permaneça lutando. O bom guerreiro é aquele que permanece em pé. Aleluia. Quarto ponto. Além de você estar ali lutando, guerreando, reconheça a necessidade que nós temos de Deus. Reconhecimento da necessidade do Senhor. Então, versículo 26. Então o homem disse, deixe-me ir. Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Já está amanhecendo. Me larga. Preciso ir embora. Rapaz. Oh, meu Deus. Deixa eu ir embora. Deixe-me ir. Sabe o que eu entendo? É que deixe-me ir. Vamos parar com essa luta. Acabou, você não conseguiu, desista. Desista, você está machucado, você está ferido, você não aguenta mais. Você não vai aguentar mais, não. Desiste, deixa eu ir embora, está amanhecendo. Mas Jacó falou o quê? Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Irmãos, a luta deve estar pesada, acirrada. Mas olha para ela e diz assim, eu não te largo antes de ser abençoado. Você vai me dar a bênção. Está doendo, está ardendo, está sangrando. Mas eu não saio dessa luta sem a bênção do Senhor. Eu não saio dessa luta até que o Senhor me abençoe. Eu não largo o osso, eu não desisto. Tudo conspira para que nós venhamos desistir. Tudo vai conspirar para que você venha parar. Mas Jacó, ele nos ensina algo maravilhoso. Não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Ou seja, essa luta precisa valer a pena. Essa luta precisa valer a pena. Não desista, não pare no meio do caminho. Eu sei que passa pela cabeça muitas vezes, não aguento mais. Eu sei que passa muitas vezes pela cabeça, eu não consigo mais tocar.
Mas hoje o Senhor está dizendo aqui, não pare. Não pare. Permaneça firme. Jacó, ele estava ali com a sua coxa deslocada, mas ele estava agarrado e dizendo assim, eu não largo enquanto a bênção do Senhor não estiver sobre mim. Nós precisamos, irmãos, entender isso, que diante das lutas, diante das batalhas, mesmo ferido, mesmo machucado, nós precisamos entender e clamar pela bênção do Senhor. Nós precisamos reconhecer a bênção de Deus, irmãos. A bênção de Deus é que faz a diferença em nossas vidas. A bênção do Senhor é que vai fazer a diferença na sua vida, irmãos. Diante das lutas, ou de qualquer outra coisa. Nós podemos sim buscar melhorar em várias áreas da nossa vida. Está tudo certo. Mas não adianta nada você melhorar todas as áreas da sua vida se não tiver a bênção de Deus. Se não colocar o Senhor como prioridade. Nós precisamos reconhecer a Deus. Senhor, eu preciso da sua bênção. Eu preciso da sua bênção, Deus. Eu não saio daqui enquanto não receber a sua bênção, Pai. Eu sei que eu não sou merecedor. Mas através da graça do Senhor, da misericórdia, do Pai bondoso que Ele é, Ele abençoa cada um de nós. E não é por merecimento, irmãos. É pela misericórdia. É pela graça. Amém? Quinto ponto. Transformação através de Deus. Ele toma a decisão de voltar. Ele escuta Deus e toma a decisão de voltar. Quando ele se posiciona a lutas, resistência. E quando tem lutas e resistências, nós perseveramos e reconhecemos a Deus em todas as coisas. E quando nós estamos diante das lutas, das adversidades, reconhecendo que nós precisamos a bênção e a graça do Senhor, é nesse momento que há uma transformação através de Deus. Olha o que diz lá no versículo 27. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Lembra Isaac perguntando para ele, quem é você? Lá ele respondeu que era Esaú. Mas aqui ele responde, Jacó. Aqui ele responde o nome certo. Porque ele já começou a transformação na vida dele. Ou seja, a mentira, o engano já não habita mais ali. Qual é o seu nome? Jacó. E então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aqui há uma oportunidade de conserto. Toda vez, irmãos, que nós passarmos pela luta, o Senhor vai nos dar a oportunidade de consertarmos aquilo que nós erramos. O Senhor vai dar a oportunidade de fazermos de novo, só que do jeito certo. Por isso que existe o antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de eu conhecer a Deus, eu enganava. Mas agora eu conheço a Deus. E já começou uma transformação na minha vida. Então eu já não engano. Eu já não minto mais. Eu já não sento na roda dos escarnecedores. Há uma oportunidade de conserto. Uma nova identidade. Você não é mais Jacó. E sim Israel. O encontro com Deus transforma e muda a nossa identidade. Agora não é mais Jacó, não é mais o enganador. Agora é Israel. Porque você lutou e prevaleceu. Sexto ponto, irmãos. Após a transformação de Deus, fica uma marca.
A marca do encontro verdadeiro com Deus. Olha o que está escrito no versículo 30. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Ou seja, a coxa aqui, ele sair mancando, representa que há uma nova caminhada. Ele saiu diferente. Tem um outro significado porque foi tocado na coxa. Porque na cultura judaica, para fazer um voto, para fazer uma promessa, se colocava a mão na coxa. Porque coxa é lugar de sustentação. Mas esse não é o caminho. O caminho é que ele saiu mancando. Ele saiu diferente. Ele já não andava como antes. Jacó, que era bonito por fora, andava tudo certo, mas por dentro tudo errado. Agora por dentro, ele está consertado. Está reto. E por fora ele levou a marca de Deus, irmãos. Ou seja, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa caminhada se faz diferente. Eu já não caminho mais da mesma forma. Eu já caminho de uma forma diferente. A minha e a sua caminhada depois de Cristo precisa ser diferente. A minha caminhada e a sua depois do encontro com Deus precisa ser de forma diferente. Não podemos mais caminhar do jeito que nós caminhávamos. Não podemos mais andar conforme nós andávamos. Eu não posso continuar mentindo, eu não posso continuar enganando, eu não posso continuar vivendo fora dos princípios de Deus. A fala precisa ser diferente. Ao invés de eu ficar falando palavrões, eu não falo mais. Ao invés de ficar fazendo piadinhas com besteiras, eu não faço mais. Irmãos, todo um encontro verdadeiro com Deus, nós precisamos sair diferente. Por isso existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Antes de eu conhecer a Deus e depois que eu conheci a Deus. Não tem como sair da mesma forma. A verdade é essa, não conseguimos sair da mesma forma como nós entramos. Aquele que realmente teve um encontro com o Senhor. Ah, meu Deus. Aquele que realmente tem um encontro com Deus. Há uma mudança. Porque cada vez mais que você se aproxima do Pai, cada vez mais que você conhece a Deus, cada vez mais que você conhece a Jesus Cristo, você quer se tornar mais parecido com Ele. Mais parecido com Jesus. Seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, eu não sei. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a verdade faz o quê? Nos liberta. E através do relacionamento com o Pai, com o contato com Deus, a nossa caminhada é diferente. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Jesus. Imagina que nós, vamos imaginar aqui, a nossa galáxia. Deus, ele é o Sol. Quanto mais o planeta perto do Sol, mais quente ele é. Quanto mais longe, mais frio. É por isso que nós temos que estar perto, para ser aquecido pelo calor de Deus, pelo calor do Pai. Quanto mais perto de Deus você está, mais quente você fica. É por isso que quando você começa a caminhar com Deus,
O inimigo vai sim se levantar, porque ele sabe que se você esquentar, você se torna uma outra pessoa. É por isso que ele tenta te esfriar de todas as maneiras. É por isso que todo momento ele vai tentar levantar algo para que você não venha no culto, para que você não venha na reunião de oração, para que você não venha na ceia. Ele quer esfriar através das distrações. Porque ele sabe que quanto mais perto nós estamos do Pai, mais quente nós ficamos. Aleluia. Irmãos, eu quero concluir essa noite, em nome de Jesus, do confronto ao encontro com Deus. O confronto vai doer, mas através da dor você vai ter um encontro com Deus. Irmãos, o despertador, sabe o despertador, o relógio despertador? Ele tem o poder de te acordar. Mas ele não tem poder para fazer com que você levante da cama. Ele faz você acordar, mas quem tem que levantar da cama é você e fazer as coisas. Então nós precisamos entender que há um antes e um depois. Nós estamos vivendo um momento em que nós não precisamos de versículos decorados da Bíblia. Nós estamos precisando de versículos encarnados da Bíblia. Chega de muita falação e vamos para a ação. O inimigo não brinca de ser inimigo. Enquanto nós estamos brincando, enquanto nós estamos assim, ele está entrando, ele está destruindo as famílias, ele está destruindo as casas. Estão levando a informação de que tudo pode, de que tudo está certo, o que vale é o coração. Hoje, se esse microfone decidir falar, não sou um microfone, eu sou um violão, e aí, irmão, está tudo certo? Não, nós precisamos sim nos posicionar e parar de falar palavras bonitas e começar a agir através da nossa postura. Ali sim vai um crente. Ali sim vai uma mulher de Deus. Ali sim vai um homem de Deus. Ali vai um jovem de Deus. Irmãos, o inimigo não está brincando. Ele quer acabar com a minha e com a sua vida. Não dê bobeira. Não dê bobeira. Mas esteja firme no Senhor. Mesmo que a fase esteja difícil. Esteja firme com o Pai. Encarna esses versículos. Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Mas não é só falar, é encarnar esses versículos. Jacó, irmãos, na Bíblia ele tinha 3 nomes. Ele tinha 3 nomes na Bíblia. O primeiro é Jacó, que é aquilo que as pessoas queriam que ele fosse. O segundo nome é Esaú, que era aquilo que ele sempre lutou para ser. Mas o terceiro nome é Israel, que é aquilo que Deus estabeleceu para ele. Ou seja, no nome santo de Jesus, após o encontro com Deus verdadeiro, Deus estabelecerá sobre a sua vida aquilo que Ele tem para mim e para você, irmãos. É através desse encontro verdadeiro com Deus que a nossa vida vai gerar um testemunho vivo da graça de Deus. Irmãos, e o testemunho, ele é muito forte para as próximas gerações. Através do meu posicionamento, do seu posicionamento, nós estamos ensinando os adolescentes, as crianças. Oh, meu Deus. Nós seremos um testemunho vivo. Olha que interessante, irmãos, eu quero fechar por aqui. Aleluia. Jacó, ele se encontra com Esaú.
Ele tem um encontro. Esaú vem para encontrar com Jacó com 400 homens. Você acha que ele estava nervoso ou não? Hoje eu pego aquele Jacó. E ele foi encontrar Jacó com 400 homens. Aquele que queria matá-lo. Quando ele viu, ele abraçou. E ele perdoou. Porque Esaú foi ao encontro de Jacó, mas quem foi ao encontro de Esaú foi Israel. Um homem transformado, porque ele era o antes de Cristo e o depois de Cristo. Antes de conhecer a Deus e depois de conhecer a Deus. Ou seja, Esaú foi para matar Jacó, mas ele se depara com um homem transformado. Ele encontra com Israel. Aleluia, Jesus. E o testemunho que nós sempre falamos, ele é muito válido, não é? José presenciou esse testemunho do perdão dos irmãos. Que depois, lá na frente, José fez o quê? Perdoou os seus irmãos. Nós somos testemunhos vivos. É por isso que não pode, de forma alguma, sermos a mesma pessoa. Precisa haver uma mudança, uma transformação. E hoje o Senhor me trouxe aqui para trazer essa mensagem. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos defeitos. Cada um aqui luta em uma área. Você acha que eu não luto as minhas? Bastante. Mas hoje o Senhor está dizendo assim, hoje você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. A partir de hoje, existe o novo, o velho e o novo. O antes e o depois. E grandes coisas, o Senhor fará através da sua vida, quando você se posicionar e ter um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Oh, meu Deus. Aleluia, Deus. Eu quero orar com vocês. Se coloquem de pé, irmãos. Aleluia, Deus. Pastor, mas eu não sei como é que eu faço isso. Só se coloque diante de Deus. Comece a buscar Ele dia e noite. Comece a ler a palavra do Senhor, mesmo sem entender. Vai lendo, vai clamando. Vai louvando ao Senhor. Vai buscando um relacionamento. E o relacionamento com o Pai é a coisa mais simples. O próprio Senhor Jesus nos ensina. Entra no seu quarto. Fecha a porta. E fala com Ele que Ele está lá em secreto. E em secreto Ele escuta. Irmãos, não tem uma só coisa que você não fale, que você não pensa que Deus te escute. Tudo Ele sabe, tudo Ele te escuta. Nós temos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Antes de você liberar a palavra, Ele já sabe o que você vai falar. Busca ter a intimidade com o Pai. E quando você tiver essa intimidade com Deus, as coisas vão começar aquele movimento de dentro para fora. Aquilo que você fazia que você nem percebia às vezes, você já começa a deixar de fazer. Aquilo que você muitas vezes gostava, você começa a perceber que não agrada ao Senhor. O próprio Espírito Santo, Ele vai trazendo essa revelação. Irmão, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai entrando dentro de nós e vai começando a mexer. Vai mexendo com o teu espírito, vai mexendo com a tua alma. Então, quer um conselho? Busque ao Senhor de todo o seu coração.
E eu tenho a certeza que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, vai começar a te direcionar, a te mostrar caminhos, amizades, lugares, o que você precisa deixar, o que você precisa adquirir. Mas isso é através do relacionamento. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós lemos a Tua palavra e ministramos, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Pai, nós precisamos deixar de ser meninos e nos transformarmos em homens e mulheres, Pai, com responsabilidade, porque estar no Senhor é o melhor lugar para nós. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais nós andar segundo a Tua vontade, andar segundo a Tua direção, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo de Deus comece a falar com os meus irmãos, comece a falar com as minhas irmãs, tudo aquilo que eles precisam ouvir. Não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir, Pai. E através dessa intimidade, nós vamos entendendo o que é certo, o que é errado. O que nós temos que pegar para nós e o que nós temos que deixar. Pai, é no nome de Jesus que eu oro sobre cada um aqui essa noite, Pai. E que eles possam testemunhar da sua vida antes de Cristo e depois de Cristo, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que eu abençoo cada um aqui essa noite. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que as bênçãos do Senhor seja derramada sem medida sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor?
precisam voltar para se consertar. Existem pessoas aqui que precisam consertar algo lá atrás, alguma situação que ficou em aberto, e o Senhor está dizendo assim: volte e conserte, mas eu estou contigo. E o Senhor sabe que, o Senhor está me dizendo aqui que você sabe quem é. São algumas pessoas. Volte e conserte aquilo que está quebrado. Volte e conserte aquilo que precisa ser consertado. Você verá grandes coisas grandes coisas da sua vida através desse seu posicionamento. Mas o Senhor está dizendo assim: volte, conserte aquilo que foi quebrado, pois eu estou dizendo essa noite: eu estou contigo. E através desse conserto, através desse novo momento, haverá o antes e o depois na sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus está dizendo assim que Ele sabe. Você sabe que é você. E são mais de uma pessoa. Volte e conserte. Grandes coisas você verá na tua vida através da obediência. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos encerrando o culto essa noite. O culto aqui na igreja. O culto continua na nossa casa, aonde nós estivermos, né? Se coloque de pé novamente. Quero abençoar a vida de vocês. Que todos venham ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Que vocês venham ter uma semana próspera, uma semana que vocês possam cada vez mais sentir a presença de Deus na vida de vocês. Eu declaro em nome de Jesus que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós abençoamos os seus filhos. Da mesma forma que o Senhor os trouxe em segurança e em paz, que o Senhor leve-nos novamente para os nossos lares, em segurança, em paz. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui essa noite, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a graça do nosso